Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Giovan aqui de São Paulo e hoje o assunto é sobre Red Pill. O que significa Red Pill de fato? Por que as pessoas estão falando tanto sobre isso, principalmente alguns coaches e alguns homens que nem sabem direito o que é, né, esse termo e esse segmento, do qual, de alguma maneira ou de outra, fazem as mulheres se sentirem muito ameaçadas. Mas sabemos que as mulheres hoje, principalmente hoje, o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, aqui, internacional, né, no mundo inteiro, pela luta que as mulheres têm que ter no mundo, principalmente em função de muitos machistas e de muitas machistas no mundo inteiro. Algo que me chama muita atenção é, por exemplo, em alguns países onde as mulheres, de alguma maneira ou de outra, não podem mostrar o rosto, não podem dirigir, não podem votar. Então são muitas coisas das quais a gente vai falar aqui sobre esse assunto, mais evidenciando o Red Pill. Então eu vou ler aqui um texto sobre isso, vou pedir licença para vocês. O termo Red Pill, pílula vermelha em inglês, né? Red, vermelho, pílula, faz referência ao filme Matrix, de 1999. Na ficção científica, o protagonista, Neo, tem que escolher em tomar a pílula azul, que permite seguir um mundo de ilusões, e a vermelha para encarar a realidade. Como resume a pesquisadora Michelle Prado, autora do livro Red Pill, Radicalização e Extremismo, o movimento promete que o seguidor será escolhido para supostamente enxergar aquilo que ninguém mais vê, ser despertado de um sono profundo como uma pílula que traz a verdadeira compreensão da realidade, sair da Matrix. É uma metáfora largamente usada pela extrema-direita, não só por grupos de exaltação à masculinidade, e ironicamente concebida por duas cineastas transexuais, Lili e Lana Wachowski. Mesmo antes da repercussão do caso, Schultz já possuía cerca de 300 mil seguidores no Instagram, o tal do coach. Hoje, aproximadamente dos 340 mil, ele tem uma operação eficiente em mídias sociais, com cartelas em estilo clean, de seus ensinamentos e uma curadoria dos momentos de mais impacto das participações de podcasts e programas, os cortes. André Vilela de Souza Lima Santos, do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde da USP de Ribeirão Preto, e pesquisador de um grupo de estudos em masculinidades, diz que ideias misóginas e de discurso de ódio, antes restritas a chans obscuros, agora tem uma circulação mais ampla. Para minha surpresa, recentemente vi no Facebook comentários piores do que os encontrados em fóruns anônimos e com as identidades abertas associadas aos posts. Ou seja, isso está se escancarando. Imagino que haja um aumento do número de indivíduos que propagam essas ideias, mas mesmo que não houvesse, esses discursos estão tendo mais visibilidade. E por outro lado, nós, que de alguma maneira ou de outra entendemos que as mulheres, de alguma maneira ou de outra, são extremamente importantes e como, né, pessoas importantes também, devemos entender que isso é um atraso, que isso é uma violência às mulheres, é uma violência a um segmento do qual todos os homens, de alguma maneira ou de outra, dependem de alguma situação ou de outra de uma mulher. Essa é uma pergunta. Agora, o que a gente não pode esquecer é a questão da igualdade. A questão de que tanto os homens quanto mulheres, como LGBTQIA+, e tantos outros segmentos, precisam ser sempre discutidos por uma política pública importante,
Ou seja, uma política onde as pessoas podem fazer, onde as pessoas podem ter direitos. E esses direitos são complementares. Como eu disse no início aqui do vídeo, muitos países, as mulheres, por exemplo, ainda não podem ser o que elas desejam ser em função de homens misóginos, homens cruéis, homens que, de alguma maneira ou de outra, disseminam o ódio achando que as mulheres precisam ser submissas. Certa vez, eu dentro de um consultório, atendendo uma família, entra o homem e diz para a mulher onde ela tinha que ela tinha que sentar. E ela fala, não, eu vou sentar nesse banco aqui. E ele me pergunta, mas por que ela não me obedece? Percebem? A situação, a cultura que ficou impregnada diante de questões, às vezes até religiosas, onde pessoas às vezes usam de um termo ou de outro para dizer que as mulheres têm que fazer o que os homens têm que fazer, têm que dizer ou fazer o que os homens mandaram. Isso é retrógrado, isso é absurdo. Por isso, meus parabéns à luta e às mulheres que sempre estão, de alguma maneira ou de outra, se colocando no lugar que elas merecem, igualmente como toda a sociedade deve estar. Se gostar desse assunto, me segue aqui, se inscreva no canal e viva o ser humano, mas especialmente hoje as mulheres. Um grande abraço e até a próxima.